Olá, como vai? Tudo bem? Por aqui, seu amigo Nazareno Diniz, passando para trazer mais uma videoaula e hoje, no nosso quadro Rompendo em Fé, eu quero falar com você sobre algo muito importante, algo poderoso. Nós vamos estar falando sobre as marcas de um verdadeiro cristão. As marcas de um verdadeiro cristão. Bom, e o nosso texto base para esse estudo, eu quero falar para você que estamos no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 13, versículo de 1 a 15. Evangelho de João, capítulo 13, versículo de 1 a 15, está escrito na palavra de Deus. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar. E o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simeão ou de Simão, a atrair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro e lhe disse-lhe: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Portanto, aqui nós vemos que nessa leitura do Evangelho de João, capítulo 13, do verso 1 ao 15, Jesus ele nos dá uma lição e nos mostra a marca de um verdadeiro cristão. E nós vamos começar a meditar nesse primeiro ponto. O que o versículo 15 nos diz? Jesus está dizendo: Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. O texto diz muito claro: façam como lhes fiz e não o que lhes fiz. E por que isso, pastor Nazareno? Porque a gente vai entender que agora, tudo que Jesus fez como homem aqui na terra foi com um propósito. Que propósito foi esse? No texto que nós lemos, Jesus ele não lavou os pés dos discípulos somente para ser gentil com eles. Ele não fez isso muito menos para incluir numa cerimônia de lava-pés, querendo que todas as igrejas fizessem isso nos cultos. Não. O versículo diz que, assim como ele nos deu o exemplo, ele disse: façam vocês como lhes fiz. Ou seja, o texto diz: façam como lhes fiz e não o que eu fiz. O propósito desse texto, desse ato que Jesus mostrou na prática, é para que a gente não fosse para que a gente repetisse numa cerimônia de lava-pés, como é feito em alguns seminários, algumas igrejas, mas ele quis nos deixar uma linda mensagem para que nós praticássemos na nossa vida diariamente. Ou seja, hoje nós vamos aprender junto as marcas, quais são as 3 marcas de um verdadeiro cristão. E a primeira marca de um verdadeiro cristão é a marca do amor. Você sabia? Essa marca do amor, que ela está em João, capítulo 13, do versículo 1 ao 2, e Romanos também fala isso. Olha, a palavra de Deus, ela nos ensina e nos ensina muito. A marca do amor. Jesus, ele vai dizer para os discípulos que estavam ali sentados com eles, que mesmo sabendo que a um deles ia trair, Jesus sabia que o Pai tinha colocado ele
nesse mundo e tinha dado a ele toda a autoridade nos céus e na terra. Ele tinha poder para fazer muitas coisas, e essas coisas que Jesus tinha poder para fazer também seriam importantes para que nós entendêssemos qual é o verdadeiro sentido da marca do amor. Jesus amou seus discípulos até o fim, amou eu e você até o fim. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Ele disse um pouco antes da Páscoa, tendo chegado Jesus, né, ele tendo amado os seus discípulos, ele estava nesse mundo e eles amou até o fim. A marca de um cristão é amar. Jesus disse: vocês serão conhecidos como meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Então, qual é a verdadeira marca de um cristão? A primeira marca é o amor. Jesus nos amou até o fim. E esta marca do amor, que Jesus nos amou até o fim, é o que eu e você precisamos carregar sim no nosso coração, carregar no nosso peito, dizendo que nós somos discípulos de Jesus. E como discípulos de Jesus, nós precisamos entender que essas marcas do amor, essas marcas, elas são carregadas dia após dia. O verdadeiro discípulo, o verdadeiro cristão, ele demonstra amor em atitudes, não só em gestos, não só em palavras, mas em ação prática. O amor na prática é você servir uns aos outros. A marca do amor faz com que você sirva as pessoas. Existe um ditado que diz que quem não vive para servir, não serve para viver. Jesus se colocou numa toalha, numa posição de escravo, ele enrolou, cingiu a toalha nos seus lombos, colocando: eu vou servir vocês. E ele fez algo muito importante, dizendo: se vocês me chamam de Senhor e de Mestre, eu sendo Mestre e Senhor, porque eu estou dando o exemplo, façam também vocês a mesma coisa. Então não importa se você é pastor, se você é apóstolo, se você é arcanjo, não, Jesus deu o exemplo sendo o nosso líder maior. Devemos servir uns aos outros e a marca do amor é o serviço. Então, essa é a primeira marca que nós temos. Ainda tem Romanos 5, verso 8, para você meditar. E a segunda marca que Jesus nos mostra é a marca da humildade. Vejam só, Jesus ele se humilhou, ele se fez servo. Sendo o Senhor e Deus, ele se fez servo. Ele desceu ali no degrau da humilhação, dizendo: eu vou lavar os pés de Jesus. Sabe que esse serviço era feito por escravos, eram feito por pessoas que eram escravas, e na casa de uma pessoa rica tinha escravos para lavar os pés de quem chegasse naquela casa. Então era uma condição de um serviço de uma humilhação para quem estava ali servindo, lavando os pés. O serviço mais baixo, mais que tinha para fazer era esse. E Jesus fez isso para nos dar um exemplo, né? Este exemplo de se humilhando para que eu e você tivéssemos a oportunidade de aprender. A Bíblia diz: bem-aventurado sois vós quando vos humilhares. Bem-aventurados são aqueles que são humilhados. Sabe por quê? A Bíblia também vai dizer que os humilhados serão exaltados por Deus. Jesus, ele sabia quem ele era, de onde ele veio e para onde ele iria, ele tinha certeza, mas ele tirou a sua capa e colocou uma toalha para servir. E depois disso derramou água na bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. A que ponto você está preparado para fazer aquilo que precisa ser feito? Bom, Jesus amou até o fim. Ele fez a sua parte. E quando eu e você temos essa atitude de amar, nós servimos. E ainda que isso vai demonstrar uma forma de humildade, nós precisamos fazer. Na sua opinião, como é que eu posso amar o meu próximo como Jesus me amou? Servindo, né? E também sendo uma pessoa que pratique o amor na prática. E esta marca da humildade é o termômetro do nosso amor. A que ponto? Você vai ver alguém que vai para uma igreja e nessa igreja precisa de pessoas voluntárias para ficar organizando o estacionamento num culto de festa, onde todo mundo vem para assistir o culto, mas você vai lá para o estacionamento servir,
Você está ali numa humildade, organizando os carros dos irmãos que estão vindo para cultuar a Deus. Ou você está ali, vai ser feito um mutirão na cantina, você precisa ser um voluntário para estar ali trabalhando na cantina, ajudando a servir também. Qualquer uma dessas formas é a marca de uma humildade, de um cristão que quer servir. A marca do amor, né? É pouco amor, pouca humildade. Se a pessoa não for humilde, ela não consegue amar. Muito amor, muita humildade. Jesus sabia da sua posição, por isso ele amou e amou até o fim. Ele lavou os pés dos seus discípulos, prestou a eles esse serviço, um serviço de escravo que deveria fazer. No grego, cristão significa pequenos cristos, então nós somos semelhantes a ele, parecido com ele se nós fizermos o que ele fez. Então precisamos imitar o nosso Senhor. Como cristãos precisamos imitar para parecermos cada vez mais com Jesus. Jesus não fazia nada para impressionar as pessoas, mas sim ele chamava a atenção do Pai. Jesus fazia tudo com humildade e com amor. E eu pergunto para você, como tem sido a sua humildade? Como você define uma pessoa humilde? Você é humilde? Ou como você definiria uma pessoa que é humilde? Pense nisso, compartilhe isso e nós vamos dar a terceira e última marca de um cristão verdadeiro. É a marca da santidade. E agora, na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 1 e no versículo de número 5, 1 Pedro 1, versículo 15 e 16, está escrito: mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Então, nós vemos aqui que Deus nos chama para a santidade. E essa terceira marca, que é a marca da santidade, ela precisa ser também, depois da marca da humildade, a santidade precisa ser algo que tem que ser praticado pessoalmente. Sede santo como eu sou santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. E Hebreus, capítulo 12, versículo 14, está escrito: esforcem-se para viver em paz com os outros e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então a Bíblia está dizendo que nós precisamos nos esforçar. E esse esforço para ser santo parte de alguém que quer ser parecido com Cristo também. A palavra santo no hebraico, ela tem o sentido de separado. Outros sinônimos também para essa palavra vão aparecer como consagrar, como dedicar, purificar, apartar. Enfim, nós concluímos que se nós formos nos santificar, é para que a gente se separe do mundo, se separe do pecado. Se formos nos consagrar, é nos preparar para estar em santidade com Deus. A santificação foi uma exigência de Deus. Deus exigiu do seu povo, né? Sem santidade ninguém verá ele, para que ele se consagrasse. Quando Deus disse para Josué, Josué, santifica o povo, porque amanhã eu farei maravilha no meio deles. Então Deus está dizendo que precisamos ter a prática, a marca da santidade na nossa vida. Sem dúvida nenhuma, a santidade é uma marca de um verdadeiro cristão. E eu pergunto para você, como é que está a sua vida de santidade? E na sua opinião, o que é viver em santidade? Tá bom? Você responda para você mesmo, responda com as pessoas aí, comente o que é viver uma vida em santidade. Segundo essas passagens bíblicas, as 3 marcas do cristão que nós acabamos de estudar, a primeira marca é a marca do amor, a segunda marca, a marca da humildade e a terceira marca, a marca da santidade. E para nós concluirmos esse estudo, nós concluímos dizendo o seguinte: eu creio que não existe satisfação melhor para um cristão verdadeiro do que manifestar as marcas de Cristo na sua vida, né? As marcas de Cristo, a marca cristã deve ser algo poderoso. Essa marca, ela vai te identificar. Todo cristão que deseja viver para a honra e para a glória de Jesus tem que se esforçar e pedir a ajuda do Espírito Santo para que ele manifeste essas marcas na sua vida. Mas nunca se esqueça, viver em amor, viver em santidade e viver em humildade, ela não é em superioridade, mas em humilhação em Cristo Jesus, é a marca de um verdadeiro cristão. Viva em santidade, em humildade e seja abençoado. Eu espero que esta aula ela tenha te trazido esse conhecimento para que você possa entender que as marcas
de um verdadeiro cristão vão fazer com que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na tua vida. Que Deus te abençoe, abençoe a tua casa e a tua família. Compartilhe este vídeo, esta mensagem com mais pessoas e seja abençoado. Esse é o nosso quadro Rompendo em Fé, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Shalom a todos, até o nosso próximo vídeo.